Vamos lá? Fala meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gustavo Majori, autor dos livros Pablo Rangel Sem Subtítulo e O Musical. Caso você não conheça os meus livros, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da tela. Gente, eu vou ficar com esse telefone na mão, por quê? Porque eu perdi a minha lapela, né? Aquele microfonezinho que fica aqui, não achei. Então eu vou ficar com esse telefone na mão para tentar melhorar a qualidade do áudio para vocês. Eu tô aqui ainda fazendo propaganda dos meus livros, né? Ah, novidade, os livros agora também estão na Amazon, no Kindle. Então, quem tem o Kindle Unlimited, tá lá de graça. Então, por favor, ajudem o tio aqui a viver de livro. Antes que você se esqueça, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, que eu só tenho duas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Ativa o sininho e deixe nos comentários aqui os livros que você leu no mês de março, porque é isso que hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então eu vou começar por uma leitura que na verdade finalizou o meu mês passado, da série que finalizou o meu mês passado, que foi o primeiro Terra dos Sonhos. Eu já falei no vídeo das leituras de fevereiro, janeiro e fevereiro, que vou deixar aqui em cima nos cards, que eu sou muito fã da escrita da Alison Noel. Eu li o primeiro livro lá em 2015, aí depois eu li o segundo livro, que é Luminoso, mês retrasado, e esse mês eu dei continuidade na série com Terra dos Sonhos. Aqui a gente vai a Riley Bloom tendo as consequências do que ela fez no segundo livro, porque ela é uma apanhadora de almas, e no segundo livro ela faz um trabalho do qual ela não estava designada a fazer. E aí deixa o mistério para saber o que ela é decidido neste livro. Para além disso, a Alison descobre um lugar que ela consegue mandar sonhos para as pessoas vivas. E lembrando que ela tem uma irmã, a Ever, que faz muito tempo que ela não fala. E nesse livro aqui ela vai tentar falar com a irmã. Mas esse não é o foco do livro, na verdade. Na verdade, a gente vai conhecer um outro espírito lá da Terra dos Sonhos, que ele está preso. Ele já passou da ponte, né? Mas ele está preso no passado ainda, ele não consegue evoluir. Que é um garoto que ele faz pesadelos. Nesse lugar aqui, da Terra dos Sonhos, é como se fosse uma cidade dentro de ali e aqui. Lá eles fazem essa questão dos sonhos. Então tem um cara lá que foi um cineasta e toma conta dos sonhos. Só que o lugar fecha. E aqui e ali é um lugar que não tem horário e não tem dias. Mas na Terra dos Sonhos, sim, tem horário e tem dias. Tanto é que ele escurece. E aqui e ali nunca escurece. Só que tem um porquê que ele escurece. Por causa desse menino que ele fabrica, digamos assim, os pesadelos. E a Riley, ela vai tentar convencer esse garoto para não fazer mais o que ele faz, que é aterrorizar as pessoas. E aí tem todo um porquê. Uma coisa muito interessante é a construção. A autora, ela te leva para um lugar que você não imagina que vai chegar. Me surpreendeu muito no Luminoso como a Rebecca morreu. E aqui é a mesma coisa. O garoto que fabrica o pesadelo, é incrível a forma que ela... É aterrorizante, mas é incrível a forma que ela descreve esse tipo de assassinato. De morte, na verdade. Assassinato não. E vale muito a pena ler este livro por causa disso também. E agora, só para finalizar, falta o Murmúrio, que é o quarto livro da série. E aí eu finalizo essa série finalmente depois de 5 anos aí tentando finalizar a série. O segundo livro que eu li esse mês também foi nessa pegada Alison Noel, que é Lua Azul, também da autora Alison Noel. Aqui a gente tem a irmã da Riley Bloom, a Ever Bloom. Em 2016 eu li o primeiro livro, eu gostei muito da escrita da Alison Noel, né? Tipo, já reforçando a minha leitura de Radiante. Só que eu não gostei Aqui ela foi diferente, ela não soube trabalhar bem o plot twist da história, né? E eu não gostei então do final, da resolução que ela deu pros personagens. Aí depois que eu postei o vídeo do Leituras de Janeiro e Fevereiro, vou deixar aqui em cima no card de novo, já que você, né, não assistiu, me indicaram para continuar lendo essa série. E eu tenho alguns livros dessa série. E eu peguei e li. E pra ser sincero, eu
Eu gosto da leitura da Alison, eu continuei o livro por conta da escrita dela, né? Mas eu não gostei da história. A história pra mim não é pra mim, entende? É um livro que é pra você que tem 14 ou 15 anos. E se você gosta do romance, desromance, esse livro é uma boa indicação. A escrita dessa autora é impecável, vale muito a pena. Eu continuei esse livro por conta da escrita dela, mas eu não vou continuar a série porque são 6 livros e pra mim não dá. Não dava, mas chegou uma hora que eu já queria jogar o livro na parede. E ele não é tão grande assim. E aí, vamos ao livro que recebeu muita crítica no vídeo passado, que eu iniciei o vídeo falando sobre ele, que é um livro do universo High School Musical. Gente, eu tenho todos os livros, porque como eu já disse, olha só, o meu livro chama O Musical, não é à toa. Então assim, para fazer esse livro foi muita pesquisa, e como não tinha livros de musicais, então eu tive que me basear no que já tinha, que é esses livros fininhos aqui. Tanto é que o meu livro também é fininho por conta de pesquisa, de estudo e tudo mais. Aqui temos High School Musical, Histórias do East High, Sonhos na Broadway. Eu vou continuar falando desses livros, porque eu tô com um projeto e eu preciso divulgar esse projeto antes do projeto sair. Se não sair o projeto, foda-se, pelo menos eu li livro. Fino, mas eu li. Aqui a gente tem uma... É engraçado falar desse livro porque de todos os livros da série High School Musical, que são 6 ou 7, esse me pareceu muito mais que dava pra fazer um filme. É engraçado porque depois dos 3 filmes do High School Musical a gente tem A Fabulosa Aventura de Sharpay, alguma coisa assim. E eles não seguiram uma sequência desse, entende? Parece que os fatos desse livro aqui nunca aconteceu para que fizesse o filme. E não faz sentido, já que tem o livro, eles deveriam ter dado tipo uma continuação, sabe, dos fatos aqui apresentado, né? Uma continuação que para quem lê o livro. Mas enfim, aqui os alunos do East High, eles vão para Nova York. Cada um tem um objetivo, eles vão para Nova York com a escola e cada um tem um objetivo diferente. Primeiro, a Sharpay e o Ryan, eles têm meio que um teste na Broadway, que é um musical que tem uma apresentação feita por alunos. Então eles vão para lá para fazer esse teste para tentar o papel principal. Então por isso que eu acho que o filme da Sharpay deveria ser uma ligação com esse livro, que não foi, porque pela primeira vez ela conhece a Broadway lá, né? E aqui então a gente já vê que a Sharpay já conhecia a Broadway antes do filme. A Gabriela e a Taylor, elas vão tipo para aquele decato acadêmico, aquela competição de nerd, numa televisão. E os garotos do basquete são à toa mesmo, então eles vão para lá para toa. Mas ao longo da narrativa a gente vê que os jogadores, eles encontram uma tal de jaula, alguma coisa assim, que eles perdem pro time que estava lá jogando. E aí eles voltam tristes e tudo mais, e o pai deles fala que a jaula é um lugar onde os grandes jogadores de basquete já passaram por lá para serem vistos. Então aí eles começam com o ensinamento do tipo, a gente perdeu, mas a gente tem que ver aonde que a gente perdeu para a gente poder melhorar. Então tem toda uma lição também dessa questão do jogo de basquete. Mas o livro ele foca muito mais na Sharpay e no Ryan, por isso que eles estão na capa. Porque pela primeira vez na vida a gente sente pena da Sharpay, porque ela encontra uma vilã que é o espelho dela, entende? E aí ela tem uma competição com ela, é pau a pau, sabe? Mas como a gente já tem um carinho pela Sharpay, então a gente torce para que a Sharpay consiga o papel, apesar dela fazer as coisas que ela faz. Porque a outra também é mais insuportável. Mas... E na Taylor e na Gabriela, claro que... Aí tem um ponto legal, porque ela encontra 2 rapazes nessa competição que são extremamente machistas e no final tudo discorre, né? A Sharpay ganha, spoiler, foda-se. A Sharpay ganha o concurso dela, a Gabriela e a Taylor também, e os garotos do basquete, eles conseguem evoluir na questão do tipo, nem sempre ganhar significa que ganhamos, perder também pode significar que a gente ganhou alguma coisa. Então, esse livro é muito bom, pra mim é um dos melhores livros da série e vale muito a pena ler se você gosta de musical e de High School Musical
eu aconselho esse aqui. Apesar que no final aqui, na segunda página, tem o título de todos os livros e os anos publicados para... Não sei se está dando para focar. Aqui no final tem o ano e os livros todos publicados para você ler na ordem que foi publicado, e faz sentido porque uma história vai levando a outra. É válido falar que os livros que eu estou mencionando aqui não necessariamente eu li nessa ordem, tá, gente? Tô pegando aqui pelo sorte. O quarto livro que eu li foi Pó de Lua, Noites em Claro, da Clarice Freire, que foi um livro que eu comprei na Black Friday do ano passado. Vou deixar o link aqui em cima, caso você não tenha visto os livros que eu comprei na Black Friday. E eu comprei esse livro falando, né, que eu falei naquele vídeo, que foi mais por conta da diagramação, porque como eu sou editor, para aperfeiçoar o trabalho, saber como é que é, né, feito um livro diferente. Mas no final, eu acabei lendo também, e eu não gostei tanto da poesia, no caso. Eu acho que ela é uma coisa muito mais lúdica, sabe? E sim, as figuras fazem parte de um texto, porque assim, as gravuras você não conseguiria entender o que a autora quis passar. Então são coisas que se complementam. Mas eu não gostei do estilo de livro, não me agradou tanto. Apesar que foi uma leitura muito facinha, muito corridinha, muito, sabe, tipo, em meia hora você lê o livro inteiro, 10 minutos você lê o livro. Mas eu não sei se ainda não tô na vibe de poesia, se minha vibe já passou, porque eu já tenho um livro de poesia, li muita poesia, mas legal, diagramação impecável. A Clarice tem umas sacadas de ilustração para mesclar com a escrita muito, muito boas, e tá aí, uma boa indicação. É um livro bonito para se dar de presente, né? Porque ele é muito estético. Então tá aí, Noites em Claro, Pó de Lua, da Clarice Freire. Gente, o quinto livro que eu li foi este aqui, A Escolhida, da Lois Lowry, que, para quem não conhece, é o segundo livro da continuação de O Doador de Memórias. O Doador de Memórias também já é muito conhecido, ele foi... Na verdade, ele chamou O Doador, o livro, e quando foi adaptado para o cinema, O Doador de Memórias, aí o livro acabou recebendo o mesmo título, né, para chamar a venda. Eu não vou falar do primeiro, vou falar do segundo. Aqui a gente tem Akira. O segundo, ele não é uma continuação do Doador de Memória. A gente não tem os mesmos personagens. É um outro núcleo de personagem, uma nova ambientação, novas regras, novas leis que é apresentado pra gente. Eu vi que no último livro são 4 livros, que no último livro a autora vai reunir todos os universos em prol de um objetivo final, e a gente espera isso. Entretanto, a leitura foi muito boa. Eu sei que parecia que muitas vezes eu não estava lendo uma continuação, que eu estava lendo um livro único, mas quando a ficha caía, não, tipo, sim, entendi agora que é uma continuação, que está no mesmo universo, vamos ver o que vai dar isso aqui. Aqui a gente tem a Kira, uma garota que nasce com uma deformidade na perna, ela é deficiente, e nessa região as pessoas que nascem com deficiência são mortas. Não são mortas, são entregues num lugar lá que, entre aspas, são mortas. Dá-se a entender que são mortas. E aí a mãe dela não deixa, porque o pai dela era um bravo caçador e tudo mais. E no desenrolar da história a gente vê que a mãe dela morreu. E assim, quando a mãe dela morre, parece que é uma praga, uma doença, eles queimam o casebre, que é de pau a pique mesmo, sabe? Tipo lama e bambu e não sei o que. Então eles queimam para refazer uma outra casa. Só que como ela é deficiente e algumas pessoas da sociedade não gostam disso, tentam tomar esse lugar para fazer o espaço para as crianças, e ela fica meio sem casa. Então a Kira, ela exige um julgamento, e nesse julgamento que a gente vai entender algumas coisas, o porquê que ela foi salva e tudo mais. A Kira, ela é uma bordadeira, e aqui a gente vê muito essa coisa do machismo, sabe? Da questão da mulher estar sempre com trabalhos domésticos e o homem que vai para caça, que vai cuidar ser o provedor da família e tudo mais.
Aí no julgamento ela é absolvida, entretanto ela ganha um cargo, um conselho, que é tipo um prédio rico de gente rica. Porque a Kira ela sabe bordar muito bem, ela tem um dom. E aí a gente vai vendo que ela fez uma amizade com o Thomas, um garoto que mora lá também. E eles não moram mais naquela sociedade. Eles começam a morar dentro do castelo, dentro do prédio lá, bonito, de gente rica. E aí eles vão descobrindo o que está acontecendo ali pro desenrolar da história. É um livro lento, para ser sincero, entretanto a história é tão fascinante que você fica querendo descobrir o porquê que ela é escolhida. E aí eu não vou dar spoiler porque isso já passa mais da metade do livro quando a gente descobre. Então é uma série que eu ainda pretendo continuar. Eu vou ver se eu vou ler o terceiro livro no mês que vem ou no outro mês, que é o Mensageiro, e eu trago pra vocês. Eu vi já que o Mensageiro é literalmente uma continuação desse aqui. E no terceiro a gente vai ver Kira e vai ver um outro personagem que é muito importante nessa história, que eu pensei que tinha morrido. E eu fiquei, meu Deus, cadê essa pessoa? E no final a gente descobre que tava tudo bem com ela, que ela só deu uma sumida de repente. É de tirar o fôlego a história, vale muito a pena ler este livro. Os outros 2 livros que eu tenho pra falar, eu não acabei de ler, mas quando soltei esse vídeo eu com certeza já acabei de ler, porque eu tô gravando, hoje é dia 29 de março, ou seja, 29, 30, 31, eu tô gravando cedo. O primeiro deles é Agatha Christie, Os Crimes ABC, dando continuidade naquele meu projeto de ler um livro da Agatha Christie por mês. Eu vou deixar os cards aqui em cima. Tá vendo, gente? Vocês estão perdendo tudo que eu tô falando aqui. Se você não assinar no canal, não se inscreve. Eu falei que eu tenho o objetivo de ler um livro da Agatha por mês este ano. E como janeiro e fevereiro eu contei como se fosse um mês só, eu tô lendo este aqui, Os Crimes ABC. Aqui a gente tem de volta o Pierrot e o Haskins, não sei se é assim que fala, porque eu li A Casa do Penhasco no outro mês e são os dois, né, de novo. Então aqui temos a volta dos 2 detetives. O Pierrot recebe uma carta falando que uma pessoa vai morrer e não dão a mínima, entre aspas, porque o Pierrot recebe várias cartas por dia falando de trote, digamos que seria um trote. E dessa vez acontece de verdade um crime. Esse serial killer, a gente tem um serial killer, que ele mata as pessoas de forma alfabética. Aí você vai descobrir que, na verdade, ABC, ele é um guia ferroviário. E o serial killer deixa um guia ferroviário quando ele mata as pessoas para mostrar que é ele quem está matando. Só que além disso, de deixar esse guia ferroviário ABC, ele mata as pessoas em ordem alfabética. Então eles começam a ver que a primeira pessoa que morreu tinha um sobrenome com A. E ela morreu numa cidade com a letra A. A B também tinha um sobrenome com B e morreu numa cidade com a letra B. E assim sucessivamente. Como eu falei no vlog, que vai sair algum dia aí, eu não sei porquê, não sei se é porque eu já estava cansado e agora o período de quarentena já estou estafado de ler. Essas 2 leituras não estavam andando muito, mas eu insisti na Agatha Christie porque o mês estava acabando e eu tinha que... era uma meta que eu tinha que cumprir, uma meta pessoal. Mas apesar da leitura não estava fluindo de uma forma quando fluiu a outra, o livro é muito bom. A gente tem aqui aquele humor do Pierrot e do Haskins e do tipo, meu Deus do céu. O Pierrot parece um personagem insuportável de tão metido, só que eu não sei como, a gente se afeiçoa a ele. E então aqui eles vão tentar descobrir quem é esse serial killer, né? E por que ele está fazendo isso. Enfim, não tenho muito o que falar deste livro, porque senão eu vou dar muito spoiler, mas é isso. Vale muito a pena ler esse livro, gente, eu tô gostando muito. Como eu disse, apesar da leitura no começo não ter ido fluida, depois eu peguei e engatei e agora falta 4 ou 5 capítulos pra acabar de ler. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o livro que eu tô lendo também junto com Os Crimes ABC é Maurício, a história que não está no gibi, que é uma biografia do Maurício de Souza. Para quem não conhece Maurício de Souza, ele é autor do gibi mais vendido no Brasil, que é A Turma da Mônica. E o meu livro, ele tá, desculpa aí gente, tá? Ele está autografado pelo Maurício.
E aqui a gente vai conhecer a história do Maurício de Souza, desde a infância. O livro começa narrando um pouco da adolescência do Maurício, quando ele foi pedir emprego no primeiro jornal como ilustrador, mas aí volta um pouco mais no tempo, desde a época de criança, e aí vai desenrolando até o ponto, quer dizer, a primeira parte desenrola até o ponto em que ele foi pedir emprego, e por aí vai. Como eu disse, tá acabando ainda, eu não acabei, mas tá me fazendo refletir muito na questão de que sim, a gente pode ser ajudado, né? Pra quem não conhece, sabe que eu sou um pouco orgulhoso de aceitar a ajuda das pessoas. E o Maurício tá me mostrando que ele só conseguiu as coisas que ele tem hoje porque as pessoas o ajudaram e ele aceitou essa ajuda. Aqui no livro a gente vai encontrar diversas coisas interessantes, desde a criação do gibi, desde a criação dos primeiros personagens, como foi todo o período. Isso é importante do livro, que a gente vê a história do Brasil sendo narrada como um plano de fundo. Então aqui a gente tem o período Vargas, a gente tem aqui vários presidentes, a gente tem aqui o impeachment, a gente tem várias coisas que, se a gente parar para ver, ditadura, tem muita coisa que o livro se passa, que a gente consegue ver como que era naquela época. E lembrando que o Maurício começou numa época em que o gibi no Brasil, o gibi brasileiro não era valorizado, não tinha a notoriedade que tem hoje graças ao Maurício. A gente pode dizer que foi graças a ele, porque foi ele um dos pioneiros do gibi nacional e que levou também o nome do quadrinho internacional, apesar de muitas vezes não ter dado tão certo. A gente tem aqui também um homem que não desistiu de realizar o sonho, de viver o sonho e de fazer com que aquele sonho desse certo. E apesar de ter filho e ter mulher e responsabilidades, nada o impediu de sonhar e realizar, né? Porque às vezes a gente pensa no que agora eu sou pai, eu sou esposo, eu tenho uma responsabilidade e eu tenho que colocar dinheiro em casa. Aqui não. Aqui ele mostra que ele tem sim, não cometeu essa responsabilidade, mas mesmo assim ele foi atrás dos sonhos deles e quem entendeu continuou com ele, quem não entendeu ele falou assim, infelizmente não tá dando, vamos ter uma amizade. E é isso. Eu tô muito ansioso pro final desse livro porque não sei, porque eu sou muito fã do Maurício, gente, então me faltam palavras para falar dele. Aqui a gente também tem como o Maurício começou a levar o gibi para fora, e como ele soube aproveitar as oportunidades e como ele aprendeu com os erros também, né? A gente vê que ele sofreu muito boicote e que ele não desistiu. Então a gente tem aqui uma pessoa que vale a pena você se inspirar e você ler também essa biografia. Então, galera, esses foram os livrinhos que eu li este mês de março. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livrinhos. Tirando Lua Azul, as leituras foram muito proveitosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, você já sabe, se inscreva no canal para receber todas as notificações, ative o sininho e me siga nas redes sociais caso eu faça alguma outra enquete ou eu tô sempre conversando com vocês lá nos stories. Então, até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui e tchau!